Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Cedro Têxtil. O ano é 2020, mas nós só vamos estudar aqui os 3 primeiros trimestres do ano de 2020, porque ainda não foi apurado o quarto trimestre. E como base de comparação, nós vamos utilizar os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores. Bom, vamos começar aqui com a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Começando com a primeira conta, que é a receita líquida, que é o total de vendas menos algumas deduções, como devoluções, descontos concedidos e os impostos que vão sobre as vendas. Bom, a gente consegue analisar aqui que perdão, que a gente consegue analisar aqui que de 2014 a 2015 houve até uma queda acentuada das vendas, apresentando recuperação forte de crescimento das vendas de 2015 a 2017, mantendo a estabilidade de 2017 a 2019, praticamente o mesmo patamar nesse período, e caindo um pouquinho aqui em 2020, lembrando que em 2020 estamos passando pela pandemia do coronavírus, e até com base do impacto que o coronavírus impactou nas empresas, a queda até que não foi tão acentuada assim. Bom, a gente tem os custos bem-vendidos. Os custos bem-vendidos são os custos que são empregados diretamente no processo produtivo da empresa, ou seja, é o gasto que a empresa tem para que ela possa operar do seu principal ramo de atividade, no caso, confecção. O custo bem-vendidos praticamente é um espelho da receita líquida. Se a gente fazer um comparativo aqui com a receita líquida, está praticamente a mesma coisa, tendo pouca variação. Quando teve a queda de vendas aqui entre 2014 e 2015, o custo dos bens vendidos acompanhou. Quando houve aquele crescimento entre 2015 e 2017, acompanhou. E teve a pequena variação aqui entre 2017 e 2019. E a queda acentuada aqui em 2020. Quando a empresa vendeu menos, ela reduziu os seus custos dos bens vendidos. Bom, a gente tem a conta, que é a primeira conta de apuração de resultado, ou seja, apuração de lucro ou prejuízo. Bom, aqui para a questão de análise ela não tem tanto peso ainda, por ser a primeira apuração de lucro e prejuízo da conta do demonstrativo do resultado do exercício. Mas é importante que de 2014 a 2020 a empresa sempre apresentou lucro, não teve prejuízo. Em alguns casos a empresa está numa situação tão complicada que já no primeiro resultado já apresenta prejuízo. Bom, aqui de 2014 e 2015 o lucro caiu, apresentando uma leve recuperação em 2016, recuperação forte em 2017 e uma queda bem acentuada entre 2017 e 2019 e 2020, apresentando uma recuperação mesmo com o impacto do coronavírus. Bom, a gente tem as receitas e despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, são as outras receitas e outras despesas que estão ligados à empresa, mas não está ligado diretamente ao seu principal ramo de atividade. No caso da receita, são recursos que entram dentro do caixa da empresa, mas são recursos que não estão ligados diretamente ao seu principal ramo comercial. Ou seja, não tem nada a ver com as vendas dos seus produtos. A gente pode citar aqui como exemplo clássico venda de ativos da empresa que não vão ser mais utilizados, por exemplo, um imóvel, maquinários, frota de veículos, ou às vezes a empresa troca o seu parque de tecnologia, vende os seus computadores antigos. Então são recursos, é um dinheiro que vai entrar para a empresa, mas que não está ligado diretamente ao seu principal ramo de atividade, ou seja, o seu ramo comercial. Já no caso das despesas, são outras despesas que estão envolvidas mais na questão organizacional da empresa, por exemplo, gastos com o pessoal do administrativo, folha sulfite, impressoras, computadores do pessoal do administrativo, os móveis, produtos de limpeza, alguma manutenção predial, ou seja, são despesas da empresa que estão ligadas à empresa, mas não está associado ao seu comercial, ou seja, a venda do seu principal produto. E para fazer a leitura do gráfico aqui, quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Batendo o olho aqui,
ou sempre esteve no patamar negativo, ou seja, as despesas sempre superaram as receitas e normalmente é isso que ocorre. As despesas geralmente sempre superam as receitas, porque dificilmente a empresa vai vender algum ativo. Geralmente, quando a receita supera as despesas, porque às vezes a empresa vendeu um ativo de alto valor, por exemplo, um imóvel ou uma frota de veículos. Bom, resultado operacional. O resultado operacional é o famoso EBITDA ou Lagida. Para a questão de avaliação, é um dos resultados, uma das contas mais importantes que tem no DRE. Com ele, a gente consegue avaliar a empresa só com as suas operações e suas rotinas, consegue ter lucro ou prejuízo. Ou seja, a gente está fazendo a apuração do resultado aqui antes de apurar o imposto de renda e o imposto de renda, que é a contribuição social, ou as despesas e receitas financeiras, ou seja, que a gente consegue apurar o resultado da empresa só com as suas operações, sem o envolvimento de terceiros ainda. Bom, a gente consegue avaliar que de 2014 a empresa apresentou lucro, teve aquela forte queda em 2015, entrando no patamar de prejuízo, apresentando uma leve recuperação em 2016, mas ainda no patamar de prejuízo, apresentando recuperação forte em 2017. 2017 foi um ano muito bom para a empresa, apresentou um lucro razoável, foi o melhor período até então estudado, tendo uma queda do seu lucro em 2018, 2019 mantendo o mesmo patamar e 2020 entrando no patamar de prejuízo. Bom, a gente tem despesas e receitas financeiras, isso daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui a gente pode citar a variação cambial, os juros que ela paga dos empréstimos e financiamentos, as perdas e ganhos no mercado financeiro, no caso, investimentos de ações que ela compra de outras empresas. Aqui a mesma coisa das receitas e despesas gerais e administrativas. Quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. E quando está no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. No caso aqui, sempre esteve no patamar negativo, ou seja, a empresa mais pagou no mercado financeiro do que recebeu. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. Isso aqui é a terceira conta de apuração de lucro e prejuízo antes da apuração do imposto. 2014 a 2018 a empresa sempre apresentou prejuízo, apresentando um pequeno lucro em 2019 e o prejuízo grande em relação a 2019, o prejuízo forte em 2020. Bom, a gente tem um imposto pago, isso daqui se está no patamar negativo, quer dizer que a empresa acreditou imposto. De 2014 a 2018 a empresa teve prejuízo, então ela passou um período sem pagar imposto, ela até acreditou imposto em 2017. Ela teve um crédito até que um crédito pequeno em 2014 e 2016, um crédito forte de imposto de renda e contribuição social, um pequeno crédito em 2018 e ela pagando imposto de renda e contribuição social em 2019. Em 2020 aí praticamente ela não pagou imposto ainda. Lambeu aqui um pouquinho o prejuízo. Se ela pagou imposto bem pequeno mesmo. Bom, a gente tem o lucro líquido. O lucro líquido é a última conta de apuração de resultado, demonstrativo do resultado do exercício. Bom, de 2014 a 2016 a empresa apresentou prejuízo, apresentando lucro em 2017, caindo em 2018 para o patamar de prejuízo. 2019 ela nem lucrou e nem teve prejuízo, e em 2020 ela teve um prejuízo forte. Bom, a gente tem a estrutura de capital, começando aqui com a participação de terceiros. Isso aqui é a participação, representatividade percentual do total de empréstimos e financiamentos que a empresa tem em relação ao seu patrimônio líquido. Ou seja, qual é o quanto que a empresa tem de empréstimos e financiamento quando a gente compara ao patrimônio líquido da empresa. Aqui a leitura é o seguinte: se o patamar estiver abaixo de 100%, quer dizer que o patrimônio líquido da empresa supera os empréstimos e financiamentos. Quando é superior a 100%, representa que a empresa tem mais empréstimos e financiamentos do que patrimônio líquido aplicado.
Aqui batendo o olho, só 2014 que ficou abaixo de 100%. Se a gente aqui tá o patamar de 100%. Só 2014 aqui que a empresa teve mais patrimônio líquido do que os empréstimos e financiamentos. A partir de 2015 a 2020, sendo o maior período em 2017, mas a partir de 2015 a 2020 sempre foi superior a 100%, ou seja, a empresa está sendo operada mais com capital de empréstimos e financiamentos do que com seu patrimônio líquido, que é o seu capital próprio, lá, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. E o ideal é sempre que as operações da empresa sejam mais operado com capital próprio do que com o capital de empréstimos e financiamentos. E não é o que está acontecendo com a empresa desde 2015. Ela está sendo mais operada com dinheiro de terceiros do que com capital próprio. Bom, a gente tem a composição do endividamento. A gente pega a dívida total de empréstimos e financiamentos da empresa e verifica qual o percentual que está a curto prazo e qual o percentual que está alocado a longo prazo. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. Se for o contrário, quer dizer que a maior parte está a longo prazo, ou seja, acima de 50%. A maior parte está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. O ideal é estar sempre abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. O ideal da menor parte está a curto prazo, porque a empresa tem tempo hábil para poder gerar fluxos de caixa, para poder pagar seus empréstimos e financiamentos em dia. Bom, batendo o olho aqui, aqui é o tentar traçar uma linha reta aqui. Eita. Aqui é o patamar de 50%. Ou seja, de 2014 a 2020, a empresa sempre teve mais dívida a curto prazo do que a longo prazo. Mas não está num patamar tão absurdo assim, está próximo entre 60% e 70%, ou seja, não está tão... a variação não está tão grande assim. O pior período foi em 2018, que chegou a 70%, ou seja, 70% da dívida ficou a curto prazo e só 30% a longo prazo, chegando ao patamar daqui em 2020 de 60%, ou seja, 40% da dívida ficou a longo prazo e 60% a curto prazo. Mas não tá tão assim, tão absurdo assim, tá bem administrado e tá bem dividido os empréstimos e financiamentos, tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Bom, vamos falar um pouquinho da análise de rotatividade, começando com a rotatividade de estoque. Isso aqui depois que o produto da empresa ele é produzido e ele vai para estoque, quanto tempo ele fica parado lá. O ideal, quanto menor é melhor. E aqui o legal é que se a gente traçar uma linha imaginária, aqui está numa tendência de baixa. Ou seja, os topos, cada ano que passa, estão diminuindo aqui, né? Estão diminuindo em relação aos períodos anteriores. Bom, 2015 foi o pior período, um produto ficou parado em estoque aproximadamente 6 dias, diminuindo com força aqui em 2017, chegando a 3 dias, subindo um pouquinho em 2018, chegando a 4 dias. 2019 teve uma pequena redução, 2020 os produtos ficaram pouco tempo parados em estoque, chegando a 2 dias. Bom, a gente tem o prazo médio de recebimento, quanto tempo a empresa demora para poder receber de seus clientes. Aqui também é o ideal, quanto menor, melhor. Se a gente traçar uma linha imaginária, está numa tendência de queda. O pior período foi em 2014, a empresa aí demorou aproximadamente 10 dias para poder receber de seus clientes. E sendo os melhores anos 2018, que ficou aproximadamente 9 dias para poder receber de seus clientes, e a mesma coisa 2020 está no mesmo patamar. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Se a gente traçar uma linha aqui, ideal também, quanto maior melhor. Se a gente traçar numa linha imaginária que está numa tendência de alta, aqui é o prazo médio de quanto tempo a empresa demora para poder pagar os seus fornecedores. 2014 foi o pior período. A empresa, depois que ela fez a compra dos seus fornecedores, ela demorou 3 dias. Aí vem numa crescente aqui, chegando em 2020, chegando ao patamar de 9 dias. Bom, eu esbocei um gráfico aqui comparando o contas a receber contra o a pagar,
Porque o ideal é que o contas a receber seja inferior ao contas a pagar. Porque o ideal é primeiro a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar seus fornecedores. Se a empresa paga primeiro seus fornecedores e depois recebe seus clientes, a empresa corre um grande risco de não ter caixa para poder pagar seus fornecedores. E se ela não tiver caixa para pagar seus fornecedores, ela corre um grande risco de quê? De captar mais empréstimos e financiamentos, o famoso capital de giro, para poder pagar os seus fornecedores em dia, fora as suas outras despesas, né? E se a empresa pegar mais empréstimos e financiamentos, o capital de giro, a empresa fica mais alavancada, ou seja, ela fica cada dia mais ela fica mais operada com o capital de terceiros e não com o capital próprio. Bom, a gente consegue analisar aqui a linha azul é o prazo médio de recebimento, ou seja, recebimento de clientes. A linha verde é o prazo médio de contas a pagar. O contas a pagar de 2014 a 2019 sempre foi inferior ao prazo médio de recebimento, ou seja, a empresa sempre pagou primeiro e depois recebeu de seus clientes. Em 2020, as linhas se cruzaram, ou seja, a empresa está recebendo de seus clientes em um dia e no mesmo dia ela está pagando os seus fornecedores. Essa linha se encontraram. Esperamos aí que nos próximos períodos a linha verde aqui que continua crescendo e a linha azul continue diminuindo. Por quê? Porque aí o prazo médio de recebimento vai ser inferior ao prazo médio de pagamento. Então a empresa vai receber primeiro dos seus clientes e depois vai pagar os seus fornecedores. Bom, vamos começar aqui com os índices de liquidez, começando com liquidez geral. Aqui nós fazemos um comparativo do total do ativo da empresa em relação ao seu passivo total. Ativos são os bens e direitos que a empresa tem a receber, que está demonstrado no balanço patrimonial. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, que também está esboçado no balanço patrimonial lá do lado direito. Aqui é para cada R$1 de dívida quanto que a empresa tem de ativo. Se tiver acima de R$1, aqui no gráfico quer dizer que o ativo é superior ao passivo da empresa. Se estiver abaixo de R$1, quer dizer que o passivo supera o ativo total da empresa. Aqui é o patamar de R$1. Ficou mais ou menos reta aqui a minha linha. Ou seja, sempre esteve acima do patamar de R$1. Então, o ativo de 2014 a 2020, então, sempre superou o passivo da empresa. Ou seja, o que a empresa tem a receber e que ela tem de direito no nome dela supera as obrigações que ela tem a pagar a terceiros. Sendo o melhor período de 2014, ou seja, para cada chegando no patamar de 1,80, ou seja, para cada R$1 de dívida a empresa tem R$1,80 para poder pagar essas dívidas. O pior período chegando a 2017, chegando a R$1,20. Teve uma leve recuperação em 2019, chegando ao patamar de 1,40 e uma leve redução em 2020, chegando ao patamar de 1,30 aproximadamente. Bom, a gente tem o liquidez corrente. O liquidez corrente, a gente pega o ativo circulante em relação ao passivo circulante, ou seja, nós queremos saber quanto que a empresa tem de ativo circulante, ou seja, bens e direitos a receber a curto prazo, em relação ao passivo, que são as obrigações que ela tem que pagar a curto prazo. Ou seja, para cada R$1 de passivo circulante, quanto que a empresa tem de ativo. É a mesma ideia, se estiver acima de R$1, quer dizer que a empresa tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Chegando a um patamar daqui de em 2014 chegou no patamar aí de 1,10 aproximadamente, ou seja, a empresa tinha mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar, chegando ao patamar daqui de 1,5 aproximadamente, caindo em 2016, o ativo foi superior ao ativo da empresa. O ativo voltando a superar aqui em 2017, chegando ao mesmo patamar de R$1,05 aproximadamente. 2018 voltando para o patamar abaixo de R$1, quer dizer que o passivo superou o ativo. E a partir de 2018 a 2020, o passivo sempre foi superior ao ativo, que não é o ideal. O ideal é sempre o ativo ser superior ao passivo. Bom, liquidez seca. Liquidez seca, a gente pega o ativo circulante e só tira o estoque, ou seja, a gente só utiliza as contas que se transformam em dinheiro com certa rapidez, com rapidez
Ou seja, que a empresa consiga, são as contas que a empresa consegue transformar em dinheiro com certa facilidade. Por exemplo, a conta caixa e a conta de investimentos. Aqui a ideia é a mesma coisa. Se tiver abaixo de R$ 1, quer dizer que o passivo circulante é superior ao ativo seco. Aqui raramente o ativo seco, porque empresas que não são de serviço, ou seja, empresas que têm estoque, geralmente o estoque ele tem uma representatividade muito alta em relação ao seu ativo. Então, quando a gente tira o estoque do estudo, o ativo da empresa perde muito valor. Então, raramente aqui o ativo seco ele vai superar as obrigações com terceiros. Mas o ideal é sempre estar próximo pelo menos de 50 centavos. Mas aqui está bem longe dos 50 centavos. O melhor período foi em 2019, a empresa chegou a 20 centavos para cada R$ 1 de dívida. Sendo o pior período aqui em 2016, chegou próximo aí a 7 centavos aproximadamente. Vinha numa crescente de alta e em 2020 teve essa queda aqui. Teve um impacto aqui, né? Por causa do coronavírus. Chegando ao patamar de 15 centavos, ou seja, para cada R$ 1 de dívida da empresa, ela tem 15 centavos de ativo seco. Bom, vou falar um pouquinho dos índices de rentabilidade, começando com o giro do ativo. Aqui, para cada R$ 1 que foi investido pelos sócios e acionistas lá no ativo total da empresa, quanto teve retorno de venda no período. Ou seja, para cada R$ 1 de ativo total, quanto que a empresa teve retorno de venda no determinado período. Em 2014 chegou a 60 centavos, sendo o melhor período em 2017. Para cada R$ 1 de ativo total, a empresa teve um retorno aí de 85 centavos e vem numa tendência de queda aqui de 2018 a 2020. 2020 chegando a um período de 60 centavos de venda para cada R$ 1 que foi investido no ativo no período. Bom, a gente tem a margem operacional. Aqui a gente utiliza o total de vendas com a representatividade do lucro operacional, ou seja, aquele lucro ou prejuízo que foi apurado lá no resultado operacional, ou seja, aquele lucro lá, ou EBITDA ou lagida. A gente vai verificar qual é a margem de retorno de lucro só com as operações da empresa em relação ao total de vendas. 2014 a empresa teve lucro chegando a 4% aproximadamente, entrando em prejuízo em 2017, ou seja, teve desvalorização em 2016 também. Quando a empresa tem prejuízo, quer dizer que ela não teve lucro nenhum sobre as suas vendas, ou seja, ela até pagou para poder vender, ou seja, ela teve uma desvalorização das suas operações. Quando a empresa tem lucro, ou seja, para cada em 2016 ela teve lucro do seu operacional, teve retorno de 8%. E de 2018 a 2017 vem numa tendência de queda, chegando a 2020 no patamar de prejuízo, chegando a um patamar de 3% negativo de margem operacional. Aqui a gente tem a margem líquida. Isso daqui é é o lucro líquido ou prejuízo da última conta do DRE, aquele que é a apuração do lucro real de fato. Aqui a empresa em 2014 a 2016 ela sempre apresentou um prejuízo, ou seja, quando ela vendeu o produto dela lá, ela não teve nenhuma margem de lucro, ou seja, ela pagou para poder vender o seu produto sem margem nenhuma de lucro. 2017 ela apresentou um lucro de 6% aproximadamente, ou seja, de cada produto que ela vendeu ela teve um retorno ela teve um retorno aí de 6% de suas vendas. Entrando no prejuízo em 2018 ela não teve retorno nenhum. 2019 ficou no 0 a 0. 2020 ela teve um prejuízo fortíssimo aqui, chegando a um patamar de 13% negativo aproximadamente. Bom pessoal, termina aqui a análise, espero que vocês tenham gostado, que eu contribua também na tomada de decisão de vocês também. Espero, quem puder estar se inscrevendo no canal para a continuidade do projeto, já agradeço muito. Se vocês tiverem alguma empresa aí que vocês queiram que seja estudada, ou que vocês tenham alguma dúvida também do estudo aqui que eu fiz, pode estar deixando aí nos comentários. Será um prazer tentar ajudar de alguma forma. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso a todos.